Olá, meu amigo, olá, minha amiga, um feliz sábado. Hoje é um dia muito especial, porque é um dia para adorarmos o Senhor Deus. É sábado, em todas as igrejas adventistas do sétimo dia, há serviços de adoração, há cultos de adoração ao Senhor neste dia. E você está convidado a participar, participar da escola bíblica, que nós chamamos de escola sabatina, a participar do culto de adoração. Será uma alegria, um prazer imenso receber você, estar com você ali na igreja. E se você não sabe onde tem uma igreja adventista do sétimo dia, não conhece o endereço, é só você acessar o site encontreumaigreja.com.br, encontreumaigreja.com.br, e ali você vai então poder detectar a igreja mais próxima da sua casa. Será uma alegria recebê-lo, será uma alegria estar com você e juntos adorarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de então orar agora pedindo a sabedoria de Deus para o texto, a porção da palavra de Deus que vamos ler hoje, que é Ezequiel capítulo 45. Nesta jornada de leitura da Bíblia, um capítulo por dia, agora estamos no livro de Ezequiel e hoje especificamente neste capítulo, o 45. Vamos orar? Querido Pai, bondoso Deus, dá-nos sabedoria para compreender Tua palavra. Mais uma vez te pedimos no nome de Jesus. Amém. Bem, o capítulo 45, ele fala da porção da terra para o santuário, para a cidade e para o príncipe. Também apresenta ordenanças para o príncipe. Este capítulo continua a descrição detalhada da área do templo e também da cidade restaurada. De três maneiras ele apresenta. Primeiro, ele descreve um bloco especial da terra que deveria abrigar o templo, a terra para os sacerdotes e levitas e uma propriedade para o príncipe. Esta área especial ficava fora das áreas das terras que pertenciam às tribos, como herança perpétua. Parte da razão de existir esse bloco especial da terra para o príncipe é fornecer terra suficiente para que o povo não se sentisse tentado a obter a terra de maneira irregular de outros israelitas. Esta terra do templo seria o centro político e religioso do país. Ou seja, além da terra ser distribuída para cada povo, para cada tribo, havia a área específica para o templo. Era o centro de tudo para os israelitas, porque o templo representava a presença visível de Deus. O templo representava a adoração ao verdadeiro Deus. Então, ali era uma área muito importante. Em segundo lugar, esse capítulo descreve as tarefas específicas do príncipe. Ele deveria manter pesos e medidas justos em todo o país, para que as pessoas comuns não fossem enganadas por falsidades, por desonestidade. Esse é um elemento fundamental de retidão e justiça que faria muito bem em promover hoje também. Faríamos muito bem em promover hoje também. Outra grande tarefa do príncipe era fornecer os sacrifícios regulares do templo. As demais ofertas para sacrifício viriam do povo através de uma porcentagem de animais e de sua agricultura. A terceira e última seção desse capítulo trata das festas da Páscoa e também dos tabernáculos. Ezequiel anseia para que as pessoas pratiquem essas festas na nação restaurada de Israel. E ele menciona especificamente essas duas festas, porque os sacrifícios adicionais de animais dessas duas festas vêm do príncipe. E eu quero ler com você, então, os versículos 1 até o verso 5 nesse momento. Diz a Bíblia: Quando, pois, repartirdes a terra por sortes em herança, fareis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento dessa porção será de 25.000 côvados e a largura de 10.000. Ela será santa em toda a sua extensão ao redor. Será o santuário de 500 côvados, com mais 500 em quadrado, e terá em redor uma área aberta de 50 côvados. Desta porção, a porção santa, medirás 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Esse será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes, ministros do santuário, que deles se aproximam para servir ao Senhor. Ele servirá de lugar para casas, e como lugar santo pertencerá ao santuário.
Os levitas, ministros da casa, terão 25.000 côvados de comprimento, 10.000 de largura para a possessão sua, para 20 câmaras. Vamos ler um pouquinho mais ainda. Verso 6. Para a possessão da cidade, de largura darei 5.000 côvados e 25.000 de comprimento de fronte da porção santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá sua parte deste e de outro lado da santa porção e da possessão da cidade, diante da santa porção e diante da possessão da cidade, do lado ocidental e oriental, e o comprimento corresponderá a uma das nações desde o limite ocidental até o limite oriental. Até aqui. Bem, aqui dos versos 1 a 5 nós encontramos uma porção específica da terra, que é chamada de um lugar santo. Seria destinada a Deus, como já mencionamos. Essa área seria dividida em duas partes idênticas. Uma seria concedida aos filhos de Zadok, os sacerdotes, ministros do santuário. E no centro dessa parte, identificada como parte santificada, ficaria a área santa para o templo, o santuário e o lugar santíssimo. A outra parte seria dada aos levitas. Tudo isso seria santo. Deus seria o proprietário. É interessante estudarmos sobre o templo, o lugar separado para o templo. Havia um lugar para o templo na vida dos israelitas. Não só uma área geográfica, mas na vida dos israelitas havia um lugar na agenda, digamos assim, usando uma linguagem moderna, na agenda dos israelitas, no itinerário dos israelitas, havia um lugar para adoração no templo. E é interessante estudarmos isso hoje, nesse dia de sábado, em que separamos para adorar o Senhor no templo, na sua casa. Em nossa agenda, em nossa vida, em nossos compromissos, precisamos separar um lugar para Deus, para adorar a Deus no templo, junto com as pessoas, junto com os amigos, junto com os membros, junto com aqueles a quem chamamos irmãos, porque todos somos filhos de Deus, junto com eles, adorarmos ao Senhor no templo. E ali ouviremos a mensagem da sua palavra através da explanação que alguém apresentará. Deus usará uma pessoa para transmitir a mensagem. Ali vamos louvar o nome de Deus. Ali vamos ter a oportunidade de testemunhar também dos milagres do Senhor e estudar mais a Bíblia. O templo precisa ter um lugar específico na nossa vida ainda hoje. O verso 6, ali, você lembra, no verso 6 a cidade não é mencionada, mas provavelmente seja Jerusalém. O território separado media 25.000 por 5.000 côvados. Essa área estava bem de frente ao sul, e Ezequiel 48:18 dá mais detalhes, em frente do território dos filhos de Zadok. Os versos 7 e 8, que também lemos, é apresentada a identidade, apresentado ali o príncipe, mas não a sua identidade. Essa área, ela é reservada para ele e ficava de ambos os lados, leste e oeste. Ele possuía esse território que fazia fronteira com uma área tribal ao norte e ao sul, onde a esquina ocidental e a esquina oriental provavelmente fossem o Mar Mediterrâneo, o Mar Morto ou o Rio Jordão. O príncipe e os príncipes de Deus do período messiânico, em contraste com os líderes anteriores de Israel, não seriam avarentos, não deviam ser avarentos, gananciosos de riquezas, propriedades, mas deviam entregar a terra restante ao povo. Era um contraste com o comportamento maligno dos governantes de Israel, que eram mesquinhos, que eram amantes das coisas. Depois vem os versos 9 a 11, e ali é mencionado que apresenta ali os mercadores, né, que foram exortados a fazer uso de medidas precisas do efá. Então, efá, aí menciona o bato, que era mais ou menos aí 23 a 34 litros, ambos definidos com a 10ª parte do homer, 350 litros mais ou menos. Ou seja, a mensagem que nós encontramos nesses versos é que os mercadores não deveriam enganar o povo quando pesassem os produtos. E quando a gente olha para outros textos da Bíblia, por exemplo, Levíticos 19, versos 35 e 36, Amós, capítulo 8, verso 5, Miqueias, no capítulo 6, versos 10 a 12, Deus, ele exorta para a fidelidade, a honestidade. O Senhor exigiu
o fim da desonestidade, o fim do engano, né? Que os líderes tivessem coração íntegro, que a sua palavra fosse sim, sim ou não, não. Jesus falou sobre isso também. Então, essa é uma mensagem para nós também hoje. Quando a gente lê em Ezequiel capítulo 45, versículo 12, Ezequiel 45, 12 diz: o ciclo será de 20 geras, 20 ciclos mais 25 ciclos mais 15 ciclos serão iguais a uma mina para vós. Ou seja, o que ele está falando aqui é de honestidade. Ezequiel exige que os pesos sejam justos. O ciclo mencionado aqui pesava 11,5 kg. Na Babilônia, 24 geras formavam um ciclo. Então, Ezequiel estabeleceu o padrão em 20 geras. Mas 60 ciclos formavam o que é chamado de aratel, que está em conformidade com o que está escrito no versículo. No sistema de Ezequiel, um aratel pesava em torno de 680 gramas. Então, o trecho descreve aqui a importância da justiça, ser justo, ser verdadeiro, ser honesto. Ao mesmo tempo que o príncipe deveria também oferecer ofertas a Deus e fazer expiação pela casa de Israel. Então, o capítulo fala de honestidade, integridade e dedicação ao Senhor da nossa vida. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos ajude a desenvolvermos esses valores. Quanto a gente precisa de ouvir mais sobre honestidade, de não ouvir tanto sobre corrupção, mas ouvir mais sobre fidelidade. Com a ajuda de Deus é possível. Com a ajuda de Deus podemos avançar nessa direção. Então vamos pedir a Ele? Querido Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a ser fiéis, a avançarmos para frente, para cima e que possamos desenvolver em nossa vida características de honestidade, de pureza, de integridade, pela bênção e atuação do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, por isso, amém. Que Deus te abençoe, lembre-se, seja reavivado por sua palavra.